Olá, boa noite a todos. Luz e paz nos corações. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da nossa companheira Roberta, dos nossos companheiros da Casa Espírita Antenor de Paula Carneiro. Muito feliz de poder partilhar esses momentos com vocês, nossos momentos de estudo, de reflexões e de tantas coisas boas. E que esse momento, essa noite, seja uma noite muito proveitosa, né, para cada um de nós, dentro dos nossos novos conhecimentos. Né? Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos abençoando a todos nós. Bem, falar de doutrina espírita sempre é muito oportuno. E falar do seu estudo, com certeza, melhor ainda. Nós estamos vivendo um momento atípico, totalmente diferenciado. E eu creio que para todos nós que nos dedicamos à tarefa de servir e principalmente de estudar a doutrina espírita, nós sabemos o quanto tem sido difícil esse momento em meio a essas questões atuais que nós estamos vivendo, tantas coisas que têm acontecido. Não é verdade? A gente se pega para refletir durante todo o tempo, tantas coisas que nos afligem, né? E nos faz querer entender qual deve ser o nosso real posicionamento, não só enquanto espíritas, mas enquanto pessoas, cidadãos do bem, né? Seres humanos, pessoas inseridas em nossa sociedade. Nós temos passado por tantas crises, por tantos dissabores, que com certeza a gente se pergunta o tempo todo, né? Por quê? Por que a gente está vivendo esse momento? Apesar de nós sabermos que são essas mesmas crises que vão nos levar ao progresso, né? A gente vai aprendendo através dessas crises. Mas o fato é que nós vivenciamos tantas desigualdades, tantas enfermidades morais, que às vezes, né, a gente tem a impressão de que a sociedade terrena está falida nos seus valores morais e principalmente nos seus valores espirituais. E as pessoas nos perguntam, né? As pessoas acham, nossa, você que escreve livros, que psicografa, que conversa com o mundo espiritual, e a gente também, na realidade, a gente não sabe muito além, né? A gente está descobrindo juntos. E o que a gente sabe é que as coisas estão acontecendo numa volúpia muito grande, né? Aquela história, lembram da música do Cazuza? O tempo não para, não para. Lembram dessa música, né? As coisas ocorrem com uma velocidade cada vez maior. E as transformações que a gente tem vivenciado têm surgido tão rapidamente, né, que eu posso afirmar com convicção, tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo, que nós temos tido sérias dificuldades em saber como lidar com esse momento tão atípico, tão diferenciado, com essa correria desenfreada que se abateu sobre todos nós, né? Parece uma loucura, né? Mas as pessoas dizem, mas será que o mal está vencendo bem? As más ações se generalizaram, né? As pessoas estão perdidas, sem rumo, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem o que pensar, não sabem o que esperar do futuro, e muitas sequer nem têm compreensão de onde se encontram, por que se encontram na Terra, o que lhes cabe fazer, né? Se está a passeio, se está aprendendo algo, se está só curtindo, como se diz na gíria, né? E muitas nem conseguem compreender
aquelas primeiras perguntas básicas que o Espiritismo já nos responde, né? Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Isso tem nos afetado muito também, né? O tempo todo, conversando com os amigos, na nossa vida de relação, na nossa vida social, profissional. Ninguém está livre dessa influência, né? Seja qual for, nem despojado da capacidade de influenciar outras pessoas. E a gente acaba se sobrecarregando, acaba se perturbando, temos sido instrumento de perturbação também, né? Acaba alterando um pouco a nossa maneira de vivenciar determinadas coisas. A gente se sente sobrecarregado, se sente incompreendido pelos nossos irmãos e também nos tornamos agentes de incompreensão dentro das nossas relações interpessoais, né? Se nós formos voltar os nossos olhos para o momento presente e para os fatores econômicos, políticos e sociais, a gente tem a impressão de que o mundo está piorando, né? A gente a cada dia é bombardeado por notícias menos felizes. Basta a gente navegar lá no Facebook, no Instagram, nas outras mídias sociais, assistir o noticiário em todos os horários. Aqui em casa a gente só vê noticiário uma vez por dia, porque a gente precisa ficar informado também, né? Mas se você for assistir isso o dia todo, o tempo todo, você fica sobrecarregado. E como se diz na gíria, a gente pira, né? Como diz a garotada por aí, né? E a gente acaba se sobrecarregando demais com notícias nada felizes o tempo todo, né? Ontem mesmo eu conversava com uma companheira também, amiga, e ela falou: Fátima, o que está acontecendo? E eu digo: a gente sabia que tudo isso ia acontecer, né? Nós tínhamos essa compreensão, abençoada doutrina espírita que nos faz entender tantas coisas, não é verdade? Se eu pedisse a vocês agora, nesse exato momento, para que todos nós fizéssemos uma reflexão de como nos tornamos espíritas, a maioria de nós responderia que chegou ao espiritismo através de sentimentos de imensa dor, sofrimentos físicos, morais, problemas que as pessoas julgaram insolúveis, né? Eu felizmente cheguei pelo amor, né? Minha mãe era muito católica, casou com meu pai espírita e se tornou espírita e criou 4 filhos espíritas, 4 filhos médios, né? Então na minha casa eu costumo contar coisas muito interessantes. Lá em casa era muito interessante porque meus pais e nós 4 filhos também, estudando espiritismo desde cedo, então o espírito era uma coisa muito normal lá em casa. Então às vezes a gente via minha avó lá no quarto e dizia: mãe, minha avó está sentada lá no quarto, né? Que minha avó às vezes vinha nos visitar e a minha mãe falava assim pra gente: olha, não pode contar isso na escola, as crianças vão fazer bullying com vocês, né? Então o mundo espiritual, para mim, sempre foi muito frequente, porque eu nasci numa família espírita, meus pais eram espíritas, meus irmãos eram espíritas, então isso era um fator comum para nós. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui devem estar refletindo aqui em cima das minhas palavras, dizendo: nossa, Fátima, eu cheguei no espiritismo através da dor, né? Então, alguns, talvez como eu, chegaram através do amor, né? Mas quando nós chegamos até o estudo da doutrina espírita, o que é que nós encontramos? Vou convidar vocês para uma nova reflexão, né? Vamos pensar junto. A gente encontrou uma nova fé, raciocinada, livre de dogmas,
uma nova compreensão para essa realidade que eu falei a princípio, né? Essa nova realidade que a gente está vivendo, e a doutrina espírita pode muito bem nos explicar sobre esse momento diferenciado que a gente tanto falou no início da nossa conversa, né? O espiritismo não é uma religião, não é uma seita, não é um conceito, mas a gente pode dizer que ele é uma nova doutrina enviada pelo Cristo. Ele já estava predito, né? É o nosso Consolador prometido, que surgiu a fim de nos oferecer alicerces seguros, para que a gente possa entender o nosso presente através do nosso passado e construir o nosso futuro. Não é assim que acontece quando a gente começa a entender tudo aquilo que a doutrina espírita pode dizer para nós, né? Analisando com vagar o que nós dissemos há pouco, as bases do espiritismo não são dogmáticas, são científicas. Sua estrutura não é teológica, mas filosófica. E o seu lema é a consciência da liberdade, apoiada na responsabilidade espiritual de cada um de nós, que está sujeito às leis de causa e efeito. Então é ação e reação. Não é assim que funciona? A gente já aprendeu que é assim, né? De acordo com o nosso codificador Allan Kardec, todo efeito inteligente tem uma causa. E o poder dessa causa inteligente está na razão da grandeza do efeito, né? Então, uma ação gerou uma reação. Tem uma coisa interessante, né? Embora tenham surgido entre nós tantos grupos novos, com tantas denominações diferentes, nós continuamos firmes em afirmar que a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã, embora algumas pessoas que se intitulem espíritas pensem ao contrário. A gente tem visto isso aí ao longo dos nossos dias, né? Allan Kardec afirma também, segundo os espíritos consultados a esse respeito, que para o homem Jesus constitui o maior tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, né? Jesus, nosso modelo e guia. E quando a gente vai estudar o Espiritismo, a gente consegue enxergar o cristianismo, como eu falei há pouco, de uma forma diferenciada, não mais como aquele conceito estagnado no tempo e no espaço, mas eu creio que para vocês se passou como se passou para mim também. É um processo de libertação, de esclarecimento, né? E de planejamento futuro, porque a gente sabe que vai ter o futuro. Nós confiamos e acreditamos no futuro, né? No momento atual, nós estamos vivendo uma grande crise mundial. E esse é o momento, e esse é o motivo de nós estarmos conversando aqui de forma virtual. Nós estamos todos à mercê de um ser microscópico que mudou a nossa forma de viver, de nos relacionarmos, de nos conectarmos, né? E que está nos fazendo repensar tantas coisas que nós julgávamos saber, não é verdade? Desde dezembro do ano passado, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19 na cidade chinesa de Wuhan, milhares de pessoas já foram infectadas no mundo inteiro. E os números, nesse momento, ainda são altos, né? No momento atual, nós já ultrapassamos a marca de 108 mil mortes, né? Então, mexeu com tudo, mercado financeiro, turismo, os pequenos e grandes mercados, né? E o mundo realmente precisou se readaptar a essa pandemia que rapidamente se transformou em uma
pandemia. Mas por que o Covid-19, esse vírus tão pequenininho, está nos levando a fazer todas essas reflexões, né? E a gente, para fazer esse estudo, a gente foi pesquisar na linha do tempo da história mundial, e tantas outras epidemias foram causadoras desse desencarne em massa. A gripe espanhola, que aconteceu em 1918 e 1919, que infectou 500 milhões de indivíduos, cerca de 1/4 da população mundial da época, que levou a óbito aproximadamente 20 milhões de seres, e que levou também 2 grandes expoentes do movimento espírita, né? Que é o nosso professor Eurípides Barçanufo e a grande educadora Anália Franco, né? Que pereceram durante a epidemia de gripe espanhola. Então vamos recapitular, né? A gente tem a gripe espanhola, que causou mais de 20 milhões de desencarnes. A malária, que segundo artigos divulgados soma 3 milhões de desencarnados por ano. A peste negra, que na época ficou conhecida como peste bubônica, que dizimou 50 milhares de pessoas, entre outros, né? Nós temos um outro grande caos mundial que ainda se dá pouca importância, segundo as mídias sociais, né? Que é a fome. Segundo a ONU, a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas em todo o mundo. Dá para pensar, né? As guerras também, outro grande divisor. Mataram-se mais de 200 milhões de pessoas entre guerras que ocorreram entre os séculos XV e o nosso século atual, né? Guerras religiosas, enfim, tantas guerras que o homem infligiu a si mesmo, né? E aí, diante de situações como estas, muitas pessoas se perguntam: onde é que está Deus nessas horas, né? Será que Deus está nos castigando, castigando a humanidade, me castigando? Isso se aplica a quem perdeu, infelizmente, alguém dizimado por esse vírus ou alguma outra enfermidade. E a gente pensa, será que Deus está me castigando? É um castigo de Deus para a humanidade, né? A gente vê também nas mídias muitas postagens do tipo: eu sou católico, eu sou evangélico e Deus vai me curar, minha fé vai me curar, né? Será que a nossa fé pode nos tornar isentos de contrair o coronavírus, de epidemias como essa, né? Eu sou católico, sou evangélico, sou bondoso, sou carinhoso, sou caridoso, né? Dou dinheiro para os pobres, dou sopa para os moradores de rua, coloco ração para os animaizinhos na esquina, né? Nós que pertencemos à religião tal, e a gente ouve as pessoas falarem isso, né? Estamos blindados pelo poder de Deus, estamos imunes porque cremos que Deus vai nos salvar. Será que é assim que acontece? E muitas pessoas nos perguntam, e se perguntam também, né? Para responder essa pergunta, nós precisamos levar em conta conceitos espirituais antes de a gente se arriscar a fazer qualquer observação. Mas o que a gente pode observar a cada dia, e isso nos torna, está apartado de qualquer religião, é que Deus é perfeito, é misericordioso e atua através de leis também perfeitas e misericordiosas para que o progresso seja atingido em todas as formas da sua criação, né? Então o que a gente aprende com a doutrina espírita? Não há acasos, não há castigos,
não há punição. Mas existe o quê? Educação. Nós não estamos sendo punidos, mas sim educados, a fim de merecer passar de ano e galgar séries melhores. No nosso caso, habitar os mundos mais evoluídos, que eu acho que é a meta de cada um de nós, né? Voltando à doutrina espírita, o que nós aprendemos também? Que no intervalo das nossas existências corporais, nós, enquanto espíritos, nos encontramos no estado de erraticidade, formando então a população espiritual ambiente da Terra, né? Então, o que acontece com essas chegadas e partidas coletivas, né? Os espíritos nos dizem que são meios providenciais de renovar a população do globo. Já sabemos que nenhum espírito perece, que apenas mudamos de ambiente. Nesses casos das grandes catástrofes, né? Os espíritos não partem isoladamente, mas em grupo, essa é a única diferença. Mas fatalmente todos nós teremos que partir, cedo ou tarde. A única certeza que nós temos, não é, meus irmãos, é que a morte é inexorável. Todos nós vamos voltar para casa, né? Essas renovações rápidas, segundo nos diz os espíritos, é que apressam o progresso social. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, no capítulo 7, está lá, flagelos destruidores. Na pergunta 737, Kardec perguntou aos espíritos: com que fim Deus castiga a humanidade com esses flagelos destruidores? E os companheiros espirituais responderam: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos que necessitaria de muitos séculos, né? E está na pergunta subsequente, 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não fossem flagelos destruidores? E os espíritos respondem sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um de nós os meios de prosseguir, ou melhor, desculpem, de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho, a fim de fazê-lo sentir a própria fraqueza. Bem, bastante assunto para a gente refletir, né? Mas voltando às pandemias e como o nosso comportamento está inserido nelas, né? A gente falou antes da peste negra. O nome como ficou conhecida, a peste bubônica, foi uma doença que atingiu a Europa, século XIV, na Ásia Central, e foi levada por navegadores genoveses para o continente europeu. O resultado foi tão catastrófico que a doença atingiu praticamente todo o continente e 1/3 da população europeia morreu, né? Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando-os, né? Deixando para morrer, porque eles não tinham muito conhecimento naquela época, a parte de medicina também era realmente ainda experimental, né? E muitas coisas aconteceram, né? Tem obras que falam
sobre esse momento, né? Tem lá o Giovanni Boccaccio, no Decameron, né? Onde ele conta uma história muito realista de 10 jovens, né, que se refugiam nas montanhas, mas ele aborda bastante a questão da peste bubônica. E o que nos interessa é quando ele fala, né, dos sintomas do alto grau de contágio da doença, mas que a doença trouxe também o desmoronamento da ordem social, né? Muitas autoridades foram contaminadas, como consequência faleciam, e é o que a gente vê aqui nesse momento, né? Todas as pessoas são atingidas, não existe pobre nem rico, nem quem tem um plano de saúde caríssimo, nem quem depende do INSS, né? Ou as pessoas que estão ligadas à parte governamental também, né? Ele fala do isolamento, da questão do contágio, né? Aqueles que eram mais ricos possuíam propriedade no campo e fugiam para esses lugares, e os pobres acabaram, os mais pobres, né, acabaram ficando mais juntos e se contaminavam. Enfim, todo esse processo, né, que os padres sofreram bastante com a doença, porque eram os padres que ajudavam aqueles doentes daquele momento, né? E tudo isso ocorreu, deixa eu ver aqui, 1348 a 1350, 1720, né? Isso aí, 1348 a 1350, que se instalou até o ano 1720. Mas o que a gente percebe em tudo isso? Quando a gente vai e fala, a gente faz essa pesquisa histórica, né? As grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de grande progresso, de ordem física, intelectual e moral. E, por conseguinte, se percebe uma mudança significativa no estado social das nações que experimentaram essas pandemias, essas questões, né? No caso dessas pandemias, o que aconteceu depois dessa tragédia, se a gente pode chamar assim? Bom, né? Segundo historiadores e pesquisadores, não só os espíritas, mas de modo geral o mundo, né, vislumbrou um momento glorioso que foi chamado de Iluminismo, que foi um período da história europeia que, além de decretar o declínio das políticas absolutistas, possibilitou ao homem uma nova maneira de entender o mundo. As ideias iluministas, elas foram colocadas em prática por filósofos, cientistas que resolveram interpretar o mundo através da ciência. O racionalismo foi a palavra-chave dessa mudança, desse período que ficou conhecido como o século das luzes. Tem vários artigos muito interessantes do pesquisador Sérgio Biagi Gregório, de onde eu retirei também esse trabalho de pesquisa e que vale a pena ser lido. Está tudo aí na internet também, né? As ideias iluministas, então, promoveram intensas transformações sociais, científicas e tantas outras coisas importantes, né? A influência do iluminismo deu um novo rumo à ciência, economia, cultura, né? E uma das maiores conquistas, né, do iluminismo foi vivenciar a democracia, o direito ao voto também, a indústria da modernização, né, a importância histórica e tantas outras coisas desse século das luzes que começou na França, depois veio para a Alemanha e veio se espalhando durante toda a Europa, né? Allan Kardec, o nosso codificador, que era um cientista, nesse momento também, né, ficou tão interessado pelas questões das mesas girantes e deu origem a esse trabalho magnífico que a gente conhece, né?
Bom, uma outra coisa interessante que a gente tem ouvido, inclusive de pessoas de outras denominações religiosas, é que nós estamos vivendo o final dos tempos. E as pessoas, nossa, nós estamos no Apocalipse. O que seria Apocalipse, né? Apocalipse é o título grego do final do livro, o Novo Testamento, que significa desvendar, desvendar mistérios, né? A palavra Apocalipse vem do grego apokolaptein, que significa tirar o véu, promover uma revelação, como a gente falou há pouco, né? Está lá em Apocalipse 14:6, que o Apocalipse relata uma predição de uma nova era em que as boas novas seriam proclamadas pela pregação do Evangelho Eterno. Segundo o nosso querido Emmanuel, há algum tempo nós já estamos nessa transição. Ou seja, nós já estamos vivendo o nosso Apocalipse. Mas, Fátima, como assim? E ele nos explica que é através dessa limpeza planetária, dessa violência sem controle, desses assassinatos em família, desencarnes realizados por pessoas mal intencionadas, entre outras situações. E eles nos mostram, a espiritualidade mostra para nós, que os espíritos maus reencarnam a fim de obter uma nova chance de regeneração. E se não conseguirem, serão reencaminhados e realocados a mundos concernentes ao seu grau evolutivo. Mas o melhor de tudo isso é aquilo que nós já sabemos quando a gente estuda a doutrina espírita, né? É que é só através das nossas ações, da nossa reforma íntima, que nós vamos atingir esse clímax, essa oportunidade tão sonhada para todos nós, né? Para nós espíritas, nós estamos buscando o nosso verdadeiro religar, a nossa verdadeira comunhão com Deus, né? E é isso que o Espiritismo traz para nós na sua totalidade. E é isso que a gente está vivendo atualmente na Terra, né? Um processo de transição, passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E este é um processo que está sendo efetuado paulatinamente, né? Bom, tantas coisas para a nossa reflexão, não é verdade? Mas quando nós paramos para pensar o que vai vir depois de tudo isso, e acredito que todos nós temos nos reflexionado, a primeira palavra que vem à minha mente é a palavra gratidão. Aí vocês vão me perguntar, mas Fátima, você está falando de gratidão em meio a uma pandemia? Sim. E eu convido a todos nós juntos para junto comigo agradecer a essa pausa em nossa vida, a essa remodelação de valores, a essa explosão de sentimentos, de carinho, de cuidado. Tem uma frase que eu uso muito nos estudos, eu não sei o autor, mas é uma frase que eu gosto muito, que é assim: nós estamos aprendendo a nos conhecer melhor. Consequentemente, nós estamos infinitamente mais próximos de nós mesmos, né? E a gente vem, como a gente veio conversando ao longo da nossa, aprendendo ao longo da nossa conversa, toda a grande transformação só é possível acontecer sob uma grande pressão. Lembra daquela história do milho da pipoca? Se tiver algum educador aqui sintonizado com a gente, uma história que a gente usava muito nas nossas reuniões dentro da escola, né? A transformação do milho de pipoca, daquele milhozinho que a gente chama de piruá, numa pipoca macia, gostosa, comestível, só é possível através de uma grande pressão, né? Quando aquele milhozinho estoura, né? Então, quem não passa pelo fogo
fica do mesmo jeito a vida inteira, né? Que a gente não seja assim, que nós possamos desejar essa mudança, porque nós já sabíamos, nós almejávamos essa mudança, né? E talvez depois que tudo isso passar, nós seremos metaforicamente com as lindas borboletas que vamos nos libertar dos nossos casulos e vamos poder repensar as nossas vidas, a nossa relação com os nossos amigos, com os nossos inimigos, aprendendo melhor sobre todas essas maravilhas que estão à nossa volta, né? Respeitando os idosos, as crianças, os animais, aprendendo a nos ouvir mais, ou seja, a nossa voz interior, a nos respeitarmos mais, a nos bastarmos mais, a abandonar crenças e coisas que não nos levam a nada, né? Realizando uma verdadeira metamorfose interior. E a doutrina espírita que nos chega e nos traz os verdadeiros meios para nós ressuscitarmos essa mensagem de Jesus. Então vamos trabalhar com a doutrina, estudar a doutrina, conhecer a doutrina, né? Mas acima de tudo, divulgar o Espiritismo através das nossas ações, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de encarar o mundo, né? Então ficam aqui os meus sinceros votos de felicidade a essa casa, a todos os irmãos que estiveram sintonizados aqui com a gente, a todas as pessoas, amigos queridos, que estão vivendo esse momento tão difícil, né? E que nós possamos aceitar sempre o convite da doutrina espírita para entendermos e buscarmos o esclarecimento necessário que nos fará entender tudo sobre essa provação pela qual nós estamos passando. Avante, meus amigos, meus irmãos, o Cristo espera muito de nós e nós precisamos estar preparados para esse novo mundo de regeneração. Paz e bem, paz e luz, muita paz a todos. Fiquem com Deus.